Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos primeiro quero avisar, é sobre o sábado na casa da irmã Maria. Maria Agostinho, ela não está aqui, mas eu creio que depois vai colocar o endereço ali. Então vai ter, eu creio que é um culto, é uma confraternização que vai ter lá na casa dela, lá em Mateus Leme. Agora, eu gostaria de saber mais ou menos quantas pessoas que vão. Quem está aqui vai? Quem é que vai daqui? Quem? Só? Quase ninguém, né? É porque ela está querendo saber mais ou menos, porque na verdade que vai ter um almoço, eu creio que vai ter culto, e vai, assim, eu creio que é quase o dia inteiro lá, né? Então, eu vou até a irmã Sebastiana, avisa lá para nós, fazendo favor, lá em Nova Contagem, que não vai ter o culto sábado lá, para o irmão Inácio ir. Aí, se alguém quiser ir de lá também, pode ir, né? E aí, depois Marcelo, alguém coloca o endereço ali, lá da casa da irmã, e lá em Mateus Leme. E para a gente ficar sabendo, que eu creio que de 9 horas para frente, eu creio que já pode alguém ir, né? Aí depois Marcelo coloca lá no quadro de aviso. Ah, tá. Ele também, igual o irmão Antônio, e outros também que se tem alguém que vai de carro e tem uma vaga, que dá carona, por exemplo, meu irmão Antônio, e outros que eu creio, não sei quem vai comigo, né? Mas se tiver vaga, eu também dou carona também, né? E se tiver outros irmãos, né? Dá para ir. Pois é, então, aí depois vai ficar já o endereço ali. Então vai ser sábado, vai ser no sábado que vem, no dia 25, né? 25. E Nova Contagem, então, não vai ter culto. O irmão Inácio, eu creio que da esposa dele vai também. E então aí a gente cancela o culto de sábado lá de Nova Contagem. Outra coisa que eu precisava de avisar aqui, deixa eu ver o que é mais aqui, né? Eu creio que é isso. Aí depois os irmãos pegam o endereço ali, ela quer que vai todo mundo, né? Ela gostaria que fosse todo mundo da igreja, né? Então aí faz um esforço para ir lá, porque é o desejo dela e do marido, né? Então, então já está avisado. Então vamos agora às pessoas que nós vamos orar. Irmão Zé Neves, nós vamos orar por toda a família do irmão Zé Neves. O pai dele está no hospital, vai fazer um exame, tem que fazer um exame assim, muito minucioso. E nós vamos orar pelo pai dele, para Deus abençoar, né? Abençoar. Também pela sua sobrinha. Eu anotei aqui irmão Jair, irmã Miriam, né? Vamos orar. Nós precisamos de oração, né? Irmã Miriam, irmão Geraldo e filhos. Irmão Daniel, irmão Divino, irmã Diva, Geraldo Castro, nós vamos continuar sempre orando, né? Irmã Rosângela, irmão Joaquim, pastor Genivaldo também, que fez uma cirurgia, nós vamos orar por ele, eu creio que, não sei se ele ainda está internado, mas ele fez uma cirurgia, nós vamos orar, lembrar dele também. E o irmão Edivaldo e a sua filha também, lá em João Monlevade, né? Nós vamos lembrar dele lá também, eles lá. E assim, o pastor Joel e outros mais, né? Então, já estou falando o nome aqui, que quando a gente orar, nós vamos orar por todos. E Deus que encarrega de fazer o trabalho, né? Nós apenas oramos por eles, mas quem faz a obra é Deus, né? Então nós entregamos tudo nas mãos dele e ele é que cuida de nós todos, né? Então nós vamos aproveitar o tempo
Esse tempo é precioso, muito precioso, principalmente quando chega o momento de a gente pregar a palavra de Deus. Se a gente tivesse mais tempo, seria melhor, mas a gente também o tempo é limitado, né? Então, aí nós vamos ler uma escritura em Colossenses. Eu quero ler no livro de Colossenses, para a gente ter uma meditação. Hoje eu quero falar sobre o grande mistério de Deus, que seria revelado nos 7 trovões. Então aí nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? Sempre eu peço, né? É claro que prestar bastante atenção no que é falado, esquece do mundo lá fora e lembra que você está diante de Deus, não diante do homem, é diante de Deus. A palavra é Deus falando, né? Então vamos lembrar disso, né? Então, Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 15, e está escrito assim, deixa eu ver até onde eu anotei, até o verso 23, é uma escritura maior, né? Mas vamos aqui. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Deixa eu ir olhando aí, 23, né? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tem ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vamos orar e lembrar desses irmãos. Vamos, só pensa assim, se fosse o meu filho, se fosse um meu parente, pensa assim. E aí você pode ter mais amor por aqueles que nós vamos orar. Vamos orar sim. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, sabendo que nós estamos no fim de todas as coisas, meu Deus, qualquer hora dessa, tudo estará terminado aqui na terra, Senhor. Mas a nossa esperança, Senhor, é de ouvir a Tua palavra, crer em tudo que o Senhor está falando, tem falado, está falando, está fazendo, Senhor, para que quando chegar, meu Deus, a última palavra a ser pregada, ou o último eleito a ser chamado, Senhor, que nós possamos estar prontos para aquele momento, para sair dessa terra, Senhor, para um outro mundo, onde o pecado não reina mais, Senhor. Ajuda todos nós, Senhor, tanto quem está aqui ouvindo
e quem está através da internet, quem está ouvindo através do mundo, aí no mundo, Senhor, aonde a palavra do Senhor está sendo pregada, para libertar os teus filhos, Senhor, porque na verdade o que liberta é a palavra. O Senhor mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim nós cremos, Senhor Deus, que nós vamos sair daqui libertados de coisas que nós continuamos a fazer e que não devemos fazer, Senhor. Mas nós cremos que cada dia as coisas que nós fazemos, um dia vai chegar um ponto que nunca mais nós fazemos nada que contraria a Tua vontade. Assim nós pedimos a Tua misericórdia sobre cada um, Pai, sobre as nossas famílias, Senhor. Meu Deus, nossos parentes, Pai, nós entregamos todos em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Meu Deus, os irmãos que nós citamos aqui, Senhor, alguns estão em casa, outros nos hospitais. Meu Deus, mas onde estiver, Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um, Pai. Às vezes alguém tem que fazer exame, como o pai do irmão, Senhor. Meu Deus, amanhã, meu Deus, que o Senhor esteja presente ali, Pai, para que tudo corra perfeitamente bem, Senhor. Meu Deus, as pessoas que estão doentes em casa, que o Senhor é o único que pode cuidar deles, Pai. Nós entregamos todo em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, aonde estiver, que a Tua graça e a Tua misericórdia alcança cada um, Pai. Também, Senhor, nós oramos pelas crianças, pelos jovens, desde o menor até o mais velho, Senhor. Nós oramos por todos, Pai, para que o Senhor possa nos ajudar a vencer a nós mesmos, Senhor, porque o mais difícil é vencer a nós mesmos, Senhor, é vencer a carne. Assim nós pedimos misericórdia, Senhor, que ao ouvir mais uma mensagem, Senhor, que isso seja mais um degrau que nós vamos subir na estatura do varão perfeito, o qual é Jesus Cristo, Pai. Assim nós entregamos esse culto em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa falar conosco. E toma-me em Tuas mãos, Senhor, para que eu possa expressar a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Eu tomei esse assunto, na verdade, que é um assunto que a gente precisa de saber exatamente porque isso já foi revelado para nós, está na santa palavra de Deus. Como nós vamos falar no domingo, eu creio que no domingo eu ia até falar com o Marcelo para pregar no domingo, mas eu vou marcar para ele pregar depois da ceia, no domingo. Depois da ceia, Marcelo vai pregar aqui na escola, no culto de domingo, né? Então, porque depois vem a ceia, né? E no domingo que vem, eu creio que eu ainda vou continuar pregando o mesmo assunto que eu vou começar aqui, porque, na verdade, que é uns assuntos que a gente precisa de entender, porque está na maior simplicidade, mas por ser tão simples, se torna tão difícil das pessoas entender por causa da mente nossa. Nós temos uma mente assim, de pensar assim, quando fala um mistério, a gente já pensa assim, a mente da gente já vai lá em cima. E quando devia ser, a mente nossa deve ser a coisa mais simples para entender a palavra de Deus. Porque Deus, Ele revela na maior simplicidade. É tanto que esses mistérios dos quais nós vamos falar, tem 6.000 anos que esses mistérios estão na Bíblia e ninguém sabia nada a respeito, né? Então, já pense bem, 6.000 anos tem mistério que ninguém sabia. E hoje, graças a Deus, nós estamos sabendo. Né? Tá vendo? Então, as coisas, no domingo que vem mesmo, eu quero tomar o livro de Apocalipse, no capítulo 21, para mostrar para os irmãos como é que a palavra é tão simples. E o que nós temos que entender, porque o livro, eu até anotei aqui, ó, eu
eu vou citar algumas coisas, antes de eu pregar, eu vou citar algumas coisas. Em Apocalipse, eu vou ler o Apocalipse 5, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Escute bem aqui, depois eu vou continuar. Escute o que está escrito aqui em Apocalipse 5, do verso 1. E vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Está vendo aqui? Agora, o livro selado por dentro e por fora não significa que a parte de fora era na capa, não. Ele era um livro todo selado por dentro e por fora. Agora alguém pode pensar, mas a parte de fora era a capa? Não, era o livro todo. E esse livro todo tem a ver de Gênesis a Apocalipse. É o livro todo. Sabe? Então, por isso que eu quero mostrar para os irmãos aqui. Quer dizer, em Apocalipse 5, o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, São Mateus 24, olha aqui, olha para vocês verem uma coisa. São Mateus 24, do verso 4 até o 32, Jesus, sendo o Cordeiro, ele estava pregando o assunto, a revelação desse selo. Quando a gente lê em Apocalipse 6, por exemplo, 6 ali, porque no 5 o livro estava selado. Em Apocalipse 5, você nota que os selos da parte de fora já é pregado. Vocês já notaram que os selos na parte de fora já é pregado? Porque quando nós lemos, nós chegamos a entender isso hoje, a revelação dos selos da parte de fora era a revelação das eras. Tinha que acontecer as eras primeiro, por isso que nós temos que ter esse entendimento, que do primeiro selo até o 4º selo é para os gentios. Nós temos isso no 5º selo. O primeiro selo revela a primeira, segunda e terceira era. Olha, quanto tempo que passou? Nos dias de Paulo. Foi o primeiro selo. Por isso que Jesus, sendo o Cordeiro, ele estava revelando isso quando... Está aqui em Apocalipse 6, escute bem o que está escrito aqui. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. Agora, quem é os 4 animais que nós já aprendemos? Na Bíblia, Mateus, Marcos e João. Está vendo? E quando o Cordeiro abriu um dos selos, o primeiro animal, Mateus, estava lá para escrever a respeito do que o Cordeiro estava falando. Veja a simplicidade que é. Jesus é o Cordeiro. Aquele homem chamado Jesus era o próprio Cordeiro. Por isso que quando a pomba desceu, que era o Espírito Santo, desceu sobre o Cordeiro. Cordeiro é Jesus. Aquela pombinha era o Espírito Santo. O Cordeiro era um homem chamado Jesus. Então o Espírito Santo desceu exatamente naquele Cordeiro. E quando ele abriu o selo, o primeiro animal escreveu lá. E o primeiro animal, no sentido aqui, o que nós já aprendemos, é Mateus. E lá em São Mateus 24, Jesus estava pregando os selos, porque ele é o Cordeiro. Agora em Apocalipse 6 é quando acontece, mas só que acontece depois que as eras vêm cumprindo o primeiro selo. Então está escrito, eu estou citando as escrituras ou as mensagens. No 5º selo vocês vão notar que está escrito desta maneira. Primeira, segunda e terceira era aconteceu no primeiro selo. Quer dizer, Paulo, Irineu e Martim estava dentro do primeiro selo. A 4ª era da igreja, que foi a era quando Roma matou 68 milhões de protestantes, foi exatamente o 2º selo. Foi na 4ª era da igreja. Por isso que o cavalo estava vermelho.
que Roma matou 68 milhões de protestantes, era o segundo selo, na quarta era da igreja, porque 3 eras foi no primeiro selo. A quarta era da igreja, como foi quase 1000 anos que os cristãos sofreram, aquela era ali foi exatamente o cavaleiro do cavalo vermelho. Ali aconteceu na quarta era da igreja. Quinta e sexta era foi o terceiro selo, foi a venda de indulgência, quando Roma notou que matar não adiantava, porque quanto mais matava, mais as pessoas iam para o céu. Então inventou um outro programa para enganar. Quer dizer, vocês não precisam de morrer, não, é se vocês pagam mais caro, quem pagar mais, a alma sai do purgatório, né? Quer dizer, facilitando a maneira, mas é claro, que alma vai sair do purgatório? Se nem existe purgatório, né? Se a alma vai para o inferno, ela vai ficar no inferno, não adianta, né? Mas se ela vai para o céu, ela não sai de lá, né? E o recurso é aqui, nós temos que encontrar o recurso aqui na terra, ouvindo a verdade, para livrar as nossas almas de não ir para o purgatório, de não ir para o inferno, sabe? Então, no terceiro selo, aí houve o caso da venda de indulgência. Quanto mais pagava, quem mais pagava, mais a alma saía mais rápido do purgatório, né? Isso era, quer dizer, o engano que Satanás tentou. Isso era no terceiro selo. No quarto selo, cavalo amarelo. E exatamente o quarto selo cumpre na 7ª era da igreja, a qual nós estamos vivendo. Quinta-feira aqui eu estava mostrando sobre o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. Quer dizer, quando o verdadeiro cavaleiro de Apocalipse vem, que é revelar a mensagem, Satanás está montado no cavalo amarelo, que é uma mistura do branco, vermelho e preto. Aí se tornou amarelo, quer dizer, cor da morte. Mas aí Deus envia vida, que é Jesus na terra. A vida. Amém. Então nós precisamos de entender isso. Quando Satanás vem com um ataque maior, porque o cavalo amarelo é morte espiritual, é ter Bíblia na mão sem revelação. Mata mais do que bar, boteco aí, sabe? A Bíblia na mão, sem revelação, mata mais do que tudo, sabe? Mas aí Deus desce do céu, montado num cavalo branco, e revela a pessoa de Jesus Cristo através do mensageiro, para nos livrar desse cavalo amarelo. Cavalo pálido, né? Eu tenho a mensagem aqui, depois ele pode ler, mas porque eu estou citando só para os irmãos entenderem que esses mistérios aqui, da parte de fora, quer dizer, eu estou citando também, já estou citando até da parte de dentro do livro, mas a parte de fora aqui, de Apocalipse 6 aqui, então vai mostrando cada selo. Até o quarto é para nós. Agora o quinto e o sexto é para os judeus. É para os judeus, não importa se parte do sexto selo, o quinto selo, nós sabemos, já cumpriu através de Hitler, né? Hitler matando os judeus e levando eles para a Palestina, era o quinto selo. Sabe? E ao mesmo tempo, o sexto selo também entra em ação, porque as trombetas soam no sexto selo. E as trombetas são guerras, e as guerras aconteceram exatamente para levar Israel. Mas a outra parte do sexto selo acontece na grande tribulação, que é Deus vindo como Filho do homem para Israel. São Mateus 24, do verso 29 a 31. Ele vem como Filho do homem e envia os seus anjos, que é Moisés e Elias, para trazer uma mensagem para tirar eles do problema que está com os gentios, porque os judeus, a nação judia já foi enganada pelo mesmo homem que engana os gentios. Desde 1963,
que ele foi lá exatamente para enganar a mãe das religiões. E a nação já foi enganada. Só os 144 mil que estão livres do engano, como nós. O mundo religioso já foi enganado, mas a noiva não. Porque ela recebe a verdade, ela está livre do engano. Porque ela sabe que Deus está aqui na terra para livrar ela. Agora, as demais que não sabem e não crê, já estão enganados. Já recebeu a marca da besta. Porque a marca da besta é não crer. É a incredulidade, não crer no que Deus está fazendo. Então, pronto, já está marcado pela besta. Qualquer um que rejeita a verdade já está marcado pela besta. O engano virá depois. Ou a pressão ou o sofrimento virá depois. Então, o que eu estou mostrando, só para os irmãos entenderem, como é que os selos, essas revelações vêm. Porque quando a gente fala sobre 7 trovões, as pessoas já pensam assim, vai ser isso, assim. Não, vocês vão notar que isso já começou desde lá de Gênesis. Nós vamos ver aqui, mostrando que a própria revelação da semente da serpente já era os 7 trovões. Porque estava na Bíblia e ninguém tinha o conhecimento, não tinha o entendimento. Porque o mensageiro não vem acrescentar nada, ele vem apenas mostrar assim, vocês estão vendo essa coisa que está escrita aqui, que ninguém sabia? Isso é assim, assim, assim. Só isso. O eleito vai entender, os demais continuam cego ou mais cego do que era antes. O eleito, quanto mais revelação, mais ele tem os olhos abertos para a verdade. E isso tem que ser pregado. E é por isso que Deus deixou a mensagem da maneira que a gente tem que entender. Por exemplo, no 7º selo, está escrito assim, que esse 7º selo vem sendo anunciado desde Gênesis. Aí vocês entendem que se ele está sendo anunciado desde Gênesis, é porque tinha algo dentro do assunto que significa 7 trovões, que ninguém entendia e que hoje nós estamos entendendo. Hoje nós estamos entendendo. Como o próprio Jesus, que aquele dia que os judeus não podiam trabalhar, quando ele chegou, ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Mas eles falaram, quer dizer, nós temos uma lei que não pode, o homem não pode trabalhar, mas eu sou o Senhor dele. O homem não pode trabalhar, mas eu posso. A ignorância deles era contra a própria Escritura, que Deus mesmo já tinha deixado escrito. Ele falou, não, mas eu sou o Senhor do sábado. Quer dizer, aí ele podia voltar lá em Gênesis capítulo 1 e dizer assim, a minha obra de criação, eu terminei ela com 6 dias, eu trabalhei 6 dias, e no 7º eu descansei da criação, mas eu não descansei da redenção. Por isso que a redenção começa de Gênesis 2 para cá, quando ele colocou o homem na carne. Ali ele já estava mostrando assim, daqui para frente eu entro com o dia 7º, que é redenção. E é claro que, por que tinha que morrer um cordeiro no lugar de uma pessoa que cria na palavra? Porque estava morrendo, durante o Velho Testamento, morria pombo, morria cordeiro e tudo mais, até que o verdadeiro cordeiro viesse, que é Cristo. E quando ele veio para cumprir aquele dia, ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cumpriu o dia e foi para a cruz, e morreu no nosso lugar. Pagou o preço e ninguém precisa de guardar sábado. Agora você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração. Você não precisa de guardar sábado mais, porque Deus já trabalhou o dia que ninguém podia trabalhar. Ele trabalhou sozinho. Eu sozinho pisei o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Sozinho, ninguém mais ajudou ele. Pagou o preço para todo mundo. Quer dizer, todo mundo estaria livre, ou estará livre, ou ficará livre se quiser.
Porque o preço foi pago para todo mundo. Na cruz do Calvário, Deus pagou o preço para toda a humanidade. Todo mundo. Então, quem crê, né? Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, né? E aí é que vem a coisa. Então, aqui, só eu comecei a falar assim para os irmãos notar aqui uma coisa. Então, essa é a parte de fora do livro. A parte de fora do livro cumpriu nas eras. Todos os acontecimentos nas eras era a parte de fora do livro. A parte de dentro é aquilo que ninguém sabia, mas que já estava aqui. Ninguém sabia que aquela serpente era um homem. E ela era um homem, porque ela pôde encontrar com Eva e gerar um filho. Ela não gerou um animal, não, gerou foi um homem. Caim era um homem. É tanto que o profeta diz que Caim era um homem sincero, só que não tinha revelação. Vocês já leram na mensagem que ele disse que Caim era um homem sincero? Quem é que já leu? Aí, tá vendo? Ele era um homem sincero, mas não tinha revelação. Ele era um homem. Era tanto que ele quis fazer melhor do que o irmão dele, fazer um altar muito melhor, porque ele cria que o Deus do céu, como nós cremos também, que aquele Deus merece toda a honra e toda a glória. Ele cria dessa maneira, mas só que quando chegou na terra, ele não tinha revelação do sangue. E aqui na terra tem que ter a revelação do sangue ou estará perdido. Mas o irmão dele, Abel, tinha a revelação do sangue e matou um cordeiro, e Deus aceitou. Porque a salvação depende do sangue. Então, dois era irmão na carne, porque veio de uma terra que não era redimida, que era Eva, mas aqueles dois homens estavam ali, adorando a Deus. Era tanto que estava adorando a Deus, que Deus desceu e falou: Caim, você está adorando errado. Se você adorar certo, faz como seu irmão que eu te aceito. Você está vendo? Quer dizer, ele estava adorando a Deus, que Deus até desceu para falar com ele. Falou: Caim, você está querendo me adorar, mas você está adorando errado. Eu não aceito adoração errada. Faz certo que eu te aceito. E ele, se acha que ele fez? Ele foi com raiva do irmão e matou ele. Você está vendo como que é a coisa? Então, o que nós temos que entender é isso, irmão. As coisas são simples, demais. Então, aqui, por exemplo, deixa eu começar algo aqui para os irmãos verem aqui. Ó. Vamos ver aqui sobre o mistério. Bom, eu quero ler uma parte aqui. Como eu estou falando já é de mistério, aliás, antes de eu ler aqui no Cristo é o mistério de Deus revelado, eu vou ler algo na mensagem brecha, porque muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas até ouvem através da internet e vai ignorar uma coisa. Fala assim, mas a brecha, ele não tinha pregado os selos, porque a pessoa não entende é isso. Não é a abertura do primeiro selo, não é isso. Desde que de 46, que o ministério começou, já era a abertura desses 7 trovões, já era algo que o mundo não conhecia. Quando o William Branham, o anjo apareceu para o William Branham em 46, já era para cumprir o ministério que Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Não era o William Branham, aquilo já era Deus andando e avisando as pessoas, porque o anjo é o anjo forte. E foi o anjo forte que apareceu para o William Branham, dando ele a comissão de pregar o Evangelho. Já não tinha, os outros já não tinham, mas essa comissão era outra comissão. Essa comissão era do Filho do Homem. Era algo diferente daquilo que estava sendo pregado. Era algo diferente. É tanto que essa parte aqui é exatamente para cumprir Malaquias 4.
Malaquias 4 vem para não deixar nem raiz e nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome. Em outras palavras, para aqueles que temem o nome, era como Caim e Abel ali, quer dizer, para quem tem revelação, sabe o que fazer, quem não tem, não sabe. Aí vai ignorar a mensagem que Deus enviou. Ah, mas não é assim? Não é? É desse jeito que está escrito aqui, ó. Do jeito que está escrito. Então, escute bem, só para vocês entenderem a mensagem brecha, depois nós vamos entrar no mistério, Cristo é o mistério de Deus revelado. Aqui no parágrafo 36, eu vou começar no 36, aqui, deixa eu procurar aqui. Brecha, 36, escute bem, eu vou ler uma porção para vocês terem o entendimento que até a semente da serpente está aqui, como revelação dos 7 trovões. Porque revelação dos 7 trovões é isso, irmãos. A parte de fora é o que você lê e o que você sabe que aconteceu durante as eras. A parte de dentro é aquilo que já estava escrito na Bíblia e ninguém entendia. Por que ninguém entendia a semente da serpente? Durante 6.000 anos. E por que agora foi revelado? Porque já estava nos 7 trovões. Era a revelação dos 7 trovões. 7 trovões é a parte que estava dentro do livro. Estava aqui dentro já. 7 trovões já estava aqui dentro, dentro do livro. E agora é revelado pelo 7º anjo. Então vamos lá, 36. Vejam, aqui está o verso ao qual eu quero chegar. O verso que eu quero chegar. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Vamos lá. Agora vejam, o mistério deste livro, selado com 7 selos, será revelado ao soar da mensagem do 7º anjo, o anjo da igreja. Veio a mensagem do 7º anjo, a mensagem do 7º anjo começa a soar. E aí estão as mensagens escritas e nós as temos em fita. Não tinha nem revelado o selo ainda. As mensagens já estavam escritas, nós lemos as mensagens. Já era o soar do 7º anjo. Vocês notaram como que é a coisa? Porque alguém fala que uma vez aconteceu isso num grupo aí, fala, nós vamos ler só mensagem de 63 para frente. Mas desde 46 o anjo está na terra. Quer dizer, assim, nós vamos rejeitar quem deu início ao ministério e vamos começar um ministério para nós. Vamos começar algo nosso. Não, vamos continuar com aquele que começou o ministério e está aqui. Porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Isso que nós temos que entender. Então diz, ao anjo, então diz aqui, a mensagem do 7º anjo começa a soar. Aí estão as mensagens escritas e nós as temos em fita e em forma de livro. Agora, ao começar a soar a mensagem, o mistério de Deus deveria ser consumado. Vejam, naquele tempo, agora observaremos. O livro do mistério de Deus não é revelado até que seja ouvida a mensagem do 7º anjo. Nós não estamos com ela na mão? Não, ninguém ia entender até que ela viesse. E por que a maioria não está entendendo mais? Tem pessoas que fica na mensagem anos e anos e depois rejeita. Porque não entendeu nada. Não sabe nem, talvez não sabe nem porque que sentou no banco. Seria melhor fazer como Jesus disse, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e afundar no mar, do que conhecer a mensagem e depois rejeitar. Seria muito melhor. Agora, esses pontos serão importantes nos selos, eu estou certo, porque cada parte deve ser ajuntada.
Quer dizer, cada parte que era mal entendido, junta e se torna um grande livro. Agora, você sabe, 1000 e tantas mensagens, juntando, se torna um grande livro. Com as mensagens todas. Aí se torna um grande livro, porque aí é a revelação do que estava aqui que ninguém entendia. Então vamos lá, vamos continuar. Agora, isto foi escrito misteriosamente, porque nenhum homem em parte alguma o conhece. Somente Deus, Jesus Cristo. Vejam, agora, mas este é um livro misterioso. É o livro da redenção. É o livro da redenção. É tanto que Cristo, o mistério de Deus revelado, diz que era a parte, essa revelação era a parte profunda que estava na mente de Deus, que Satanás não podia saber nada. E ele guardou isso e começou a revelar através, aqui colocando Adão na carne e revelando isso através daquilo que ele falava. Fez o homem estava andando, por isso tem uma mensagem que diz, alguém fala, mas ele não está. Não, Deus não faz um boneco não, Deus fez um homem andando. E depois Deus soprou nele o Espírito Santo. Provando assim, você está aqui na terra e você vai cair, mas eu vou colocar a minha vida em você. Porque quando você cair, a minha vida já está dentro de você. Em outras palavras, daqui um pouquinho você vai errar e eu vou te tirar do jardim do Éden. Mas antes que eu te tire, eu mato um cordeiro e visto você e Eva. Aqui quando você sair, você já tem o sangue pingando nas suas pernas, como testemunha que quando eu vier, você já fez aquilo que devia fazer. Porque Adão era o primeiro no livro da redenção. Ele foi o primeiro a cair no livro da redenção, porque o livro da redenção cumpriu na terra. E Adão foi o primeiro. O primeiro eleito de Deus dentro do livro da redenção foi Adão e Eva. E depois nós estamos aqui como os últimos. Estão dentro do livro, o livro sendo revelado para nós. E sabendo que ninguém é salvo fora do sangue. Ninguém. Começou com sangue e o último eleito só sai da terra através do sangue. Não houve um tempo aí atrás que ele estava pregando que não havia mais sangue? Mas por quê? Porque não tem nada da mensagem. Se não houvesse sangue, para que nós estamos pregando? Nós estamos pregando porque nós cremos que ainda há pessoa para ser salvo. É para isso que nós estamos pregando. Porque se não houvesse, ninguém estaria pregando. Sabe? Então, a gente prega e batiza as pessoas porque nós cremos que ainda há sangue no propiciatório. Então, vamos lá, vamos continuar para aqui, lendo aqui. Então, agora, nós sabemos que este livro de redenção não seria totalmente entendido. Ele tem sido investigado através de 6 eras da igreja, mas no soar, quando o 7º anjo começar a soar seu mistério, ele ajuntará todas as pontas soltas que essas pessoas investigaram, e os mistérios descerão de Deus como a palavra de Deus, e mostrarão a inteira revelação de Deus. Está aqui, já está conosco. Como eu disse, tem 80 anos que o anjo apareceu. E durante esses 80 anos já morreu mais gente do que foi para o céu. Por começar e não continuar. Você tem que entender isso. Quando você vê e ouve Deus falar, você aceita esse Deus e segura. Não importa o que vier. Você está seguro na verdade, não importa se vier terremoto, se vier, vem o que vier, mas você está seguro, sua alma está segura.
Seja destruída a carne, mas o espírito está firme na palavra. Então, então diz aqui, e os mistérios descerão de Deus. Então aí continua assim. Então a divindade e tudo mais é estabelecida, todos os mistérios, a semente da serpente, tudo mais que for para ser revelado. Viu aqui? Semente da serpente. Porque a semente da serpente estava na Bíblia, estava na parte de dentro do livro. Não podia ser revelado até a voz do sétimo anjo. E tinha 6.000 anos que estava escrito lá na Bíblia. E por que ninguém sabia? E por que principalmente a parte religiosa que é a mais ignorante a respeito? Caim era um religioso de primeira classe e era ignorante a respeito. Ele não sabia nada a respeito de como ele tinha vindo, mas o outro sabia que para ele existir tinha que ter vindo por um ser. Mas o Caim era tão bobo como é o povo de hoje, que achava que a mãe dele tinha comido uma maçã. E ele foi enganado e foi para o inferno. Porque quem crê que Eva comeu uma maçã não vai para o céu de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe? Porque é muito ignorante uma pessoa crer que Eva comeu uma maçã. É duro, né? Mas hoje, através da mensagem do sétimo anjo, a gente sabe todas as coisas, né? Agora vejam vocês, eu vou continuar aqui. Vejam vocês. Agora vejam vocês, eu não estou aumentando isto. Isso é o que tem uma reticência. Isso é o assim diz o Senhor. Eu estou lendo para vocês do livro. Eu não estou inventando, estou lendo do livro. Ao soar da mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus seria concluído, como foi declarado aos seus santos profetas. Estes são os profetas que escreveram a palavra. Ao soar da sétima era da igreja, a última era da igreja, todas as pontas soltas destas eras da igreja têm sido esquadrinhadas e serão juntadas. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo, aqui que vocês têm que entender, ó. O mensageiro Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Agora recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. E ele estava na terra para receber Cristo. E foi ele que apresentou Cristo. Foi João Batista que diz, ele está aqui. Foi o sétimo anjo que disse, ele está aqui. Porque ele desceu e falou com ele. Hoje não é fácil para todo mundo religioso falar assim, ó, João Batista apresentou Cristo. Mas por que não fala que o William Branham apresentou Cristo agora? Isso é só para eleito hoje. Os demais não sabem nada, só vai saber depois que passar. Mas os eleitos sabem. Os eleitos nos dias de João Batista, que estava até seguindo João Batista, quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles deixaram João e seguiram Jesus. Por quê? Porque João Batista falou que ele era o Cordeiro. Está vendo? Nicodemos não sabia nada a respeito, e era um religioso de primeira classe, né? Mas o Pedro, pescador e outros mais ficou sabendo. Por quê? Porque eles estavam esperando que um dia Deus ia manifestar. E quando manifestou, eles ficaram sabendo quem era esse Deus. Era aquele Deus que estava andando em carne, que era tão desprezado
pelo mundo religioso, mas ali estava Deus andando. E somente o eleito entenderia aquilo, como hoje, a mesma coisa. Somente o eleito é que vai de ponta a ponta e sabe a hora que começa e a hora que termina. O eleito sabe a hora que Deus começou o ministério e sabe que nós estamos seguindo Ele. E Ele não vai deixar o eleito até que o rapto aconteça. Desde que Ele desceu, Ele não vai deixar os eleitos. Ele está na terra. E nós temos que ter esse entendimento. Você não vai ver Ele com os nossos olhos humanos. De jeito nenhum. É pelos olhos da fé. Você sabe e crê no que Deus falou. Nós cremos no que Deus falou. Aí vocês notaram aqui, ó. Assim como João estava entregando sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio nos dias. João sabia que ele o veria, porque era ele quem o introduziria. O sétimo anjo também sabia muito bem que a hora que ele viria, porque era ele que tinha que introduzir o Messias. E você sabe que ele manifestou na terra aqui como Messias, curando. O Messias, quando veio na terra, que foi introduzido, a primeira obra dele foi curar. A segunda obra foi profetizar. A terceira parte foi pregar aos perdidos eternamente. Por isso, você sabe que a mensagem é Malaquias 4. A mesma mensagem que está aqui, salvando uns, está condenando outros. Porque a terceira etapa de Jesus, ele pregou aos perdidos eternamente. Ele foi pregar lá no inferno. Você já viu na mensagem, escrito assim? Almas encarceradas. A última etapa de Jesus foi pregar aos perdidos eternamente. Essa mensagem está aqui exatamente dentro do período do juízo. Nós estamos dentro do período do juízo. Malaquias 4 já é um juízo para o mundo. Não vai deixar nem raiz e nem ramo. Porque tem que haver uma limpeza no mundo. Por isso que sempre a gente fala, como na quinta-feira eu estava pregando e mostrando, não adianta. É claro que a gente sente, sabendo que o mundo está acabando, sabendo que não tem jeito, não tem oração. Não adianta você orar para não ter terremoto, vai ter. Você pode orar dia e noite, vai acontecer os terremotos. Porque se você contrariar a natureza ou contrariar a palavra de Deus, você nem é eleito. Você tem que ter uma certeza disso. Eu sou um eleito hoje e creio nessa mensagem, e eu não estou crendo que o meu corpo esse corpo vai ser transformado, mas eu creio que há uma transformação dentro de mim, de dentro para fora. É a minha alma, é eu dentro e Deus. E nós temos que saber que está dentro de nós, que ouve a verdade, é Deus mesmo. Não é a parte de fora que... Nós somos, de fora, nós somos esses 5 sentidos que nós temos, é o mesmo dos animais. Só que nós tínhamos uma natureza de rejeitar a palavra, só quando Deus revelou a palavra, Ele tirou essa natureza ruim e colocou a dele. E a natureza de Deus é sempre de honrar a palavra dele. Sempre, sempre. Então vamos aqui, o tempo passa tão rapidinho, agora vamos ver aqui. Eu já li a parte dos mistérios, só para os irmãos verem uma coisa, mas vamos aqui agora. Aqui eu vou ler uma parte maior também, para chegar até um ponto que os irmãos vão entender melhor ainda. 102 da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora, o mistério oculto de Deus, ele tinha antes que o mundo começasse. O mistério oculto de Deus, ele tinha antes que o mundo começasse. Era um mistério que ele tinha oculto, estava na parte profunda da mente dele, que era a redenção.
Ele não podia fazer nada, porque Satanás não podia descobrir nada. Por isso que aquele silêncio no céu, aquilo nada podia mover, porque senão Satanás pegava alguma coisa. Veja que esse mistério era tão grande que Deus, sabendo desse período de redenção, o que ele fez? Só para os irmãos entenderem. Deus criou essa terra perfeita. Deus nunca fez nada imperfeito. Ele criou essa terra perfeita durante 6 dias, que a gente sabe que é 6.000 anos. Ele criou tudo perfeito, mesmo sabendo que Satanás ia fazer dano. Mas ele não criaria nada imperfeito, criou tudo perfeito. Essa terra não nasceria um espinho sequer. Antes do pecado, nem um espinho nasceria nela, porque tudo era perfeito. Mas Deus fez isso exatamente para fazer com que ele pudesse trazer tanto aqueles que era dele e aqueles que não era dele, que rebelou contra ele. Então, quando Satanás veio aqui, ele pensou, porque Deus criou a terra e colocou o seu agente, porque Adão era um deus da terra. Ele era um dominante da terra. Deus é o criador dos céus e da terra e domina os céus e terra, mas Adão era um deus na terra. E Deus colocou ele na terra, e ele podia falar com as árvores, ou uma árvore, assim, ó, eu quero que você passe para ali, ela passava na hora. Mas aí Satanás pensou assim, olha, eu vou fazer com que ele perde isso. Mas estava tudo no plano de Deus. Estava tudo no plano de Deus. A hora que ele fizesse isso, que Adão caísse, é claro, que Eva caísse primeiro, já entrava, porque o plano de Deus, até o próprio Satanás teve que trabalhar para o plano de Deus dar certo. Porque se ele não enganasse Eva, o plano de Deus não ia para frente. Adão e Eva tinham que cair. E assim que ele criou tudo perfeito, Satanás pensou, olha, como que ele vai colocar eu vou fazer ele cair, porque ele é o dono da terra agora. Se ele cair, eu tomo conta. E foi exatamente o que ele fez, mas era isso que Deus queria. E quando ele fez isso, Deus já tinha um plano, falou assim, olha, agora eu vou salvar os meus, pela redenção. E foi quando Adão caiu, ele já tinha a vida de Deus nele. E quando ele caiu, um cordeiro foi morto. Quem matou o primeiro cordeiro foi Deus, não foi Abel. Olha na Bíblia, um cordeiro foi morto e vestiu Adão e Eva. Ali Satanás nem sabia a respeito, mas aquilo já era o plano de Deus. Deus agora já começou a trabalhar, porque ele sabia que esse mundo Satanás ia sujar ele sabia que tinha que haver um dilúvio para ser um batismo, essa terra teria que ter um batismo de água. Ele sabia tudo, e aconteceu. Ele sabia que ele tinha que derramar o sangue na terra, e ele derramou. Ele sabe que a terra tem que passar por um batismo de fogo, e vai passar. Mas ele não vai criar uma outra terra, ele vai redimir essa também. Porque essa é uma criação original dele. Mas ele tinha que fazer isso para fazer com que Satanás e todos aqueles que ficaram com ele viessem aqui em carne humana para ele ser julgado. E nós também estamos sendo julgados pela palavra. 1 Coríntios, toda vez na ceia, a gente lê a Escritura. Nós somos julgados pela palavra, para não ser condenado com o mundo. E aqui nós estamos sendo julgados pela palavra. Para quê? Para não ser condenado com o mundo. Nós estamos crendo no que Deus está fazendo. Para não ser condenado com o mundo. Então, deixa eu continuar. Agora vamos lá. Agora atrás da parte profunda da mente de Deus, havia algo que ele estava tentando e ia realizar. E ele teve um motivo ao fazê-lo,
a fim de deixar a si mesmo ser expresso. Porque primeiro não havia nem mesmo uma lua, estrela, átomo, molécula ou nada. Ele era Deus. Mesmo que não houvesse nada, ele era Deus. Porém, ele não era exatamente Deus só, quer dizer, porque não tinha ninguém para adorar. Porque Deus significa um objeto de adoração, né? Então, ele não era Deus no sentido que não havia nada, era só ele. Ele não era Deus, porém ele não era Deus exatamente, Deus naquele tempo, porque Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Então, em sua grande mente, ele desejava que esses atributos fossem expressos e nele estava o amor, nele havia de estar o Pai, nele havia de estar o Filho, nele havia de estar um Salvador, nele havia de estar um curador, e todos esses grandes atributos que nós já vemos expressos, eles estavam em Deus. Mas como que ele ia expressar se não tivesse ninguém caído? Por isso que ele permitiu a queda. Porque ele queria expressar aquilo que ele tinha. Como que ele seria um Salvador se não houvesse ninguém caído? Como que ele ia curar se não houvesse ninguém doente? E como que viria doença quando ele não tem nenhuma doença? Então tinha que vir aquele ser doente, aquele Satanás, tinha que vir e fazer algo para ele mostrar para Deus mostrar o que ele é. Então veja que aí vamos continuar aqui. Deste modo, na minha opinião, a primeira coisa que ele fez foram os anjos. E então eles o adoraram, e isso fez Deus. E ele começou dali. Assim como em mensagens anteriores, eu tenho tentado explicar isso, analisar isto. E agora então, quando os anjos começaram a adorá-lo, isso foi antes mesmo que houvesse uma molécula na Terra. Quer dizer, talvez trilhões de anos antes que esse mundo existisse. Que os anjos começaram, que estavam adorando. Não havia nada, era tudo trevas, não havia sol, nem lua, nem estrela, nem nada. Ele então era Deus. Assim como ele perguntou a Jó: onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Veja, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Vê, agora, onde estavas? Vê, isso foi muito remoto, antes da terra. Quer dizer, aonde, Jó? Em outras palavras, Jó, aonde você estava antes dessa terra existir? Quando os filhos de Deus cantavam e rejubilavam. Como homem, ele ainda falou assim, como homem, quer dizer, você é um homem inteligente, que vai para a praça e as pessoas vão lá para ouvir você falar, Jó, mas fala comigo, aonde você estava antes que o mundo existisse? Ele não sabia, mas ele já estava no lugar, porque a primeira criação não foi na terra, foi em outro lugar. Segundo aos Coríntios, prova isso. Capítulo 5, se este tabernáculo se desfizer, temos um não feito por mãos eterno no céu. Então nós já existimos antes dessa terra. Se você é um eleito, você já existia. Por isso que Deus permitiu que o William Branham fosse na sexta dimensão, para depois, é claro que Paulo chegou aí, mas Paulo não podia falar nada. Ele só falou, eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas o William Branham podia falar assim, eu conheço um homem que foi lá e viu vocês lá. E lá é só alegria, lá é só paz. E ele disse, olha lá, eu passei a mão na minha cabeça, lá eu tinha cabelo e na cama eu não tinha. Quer dizer, ele estava vendo ele lá e vendo ele deitado na cama. Na cama ele estava velho e lá ele estava novo.
É isso que nós temos que entender. Essa é a revelação dos 7 trovões, sabe? Essa é a coisa que ninguém sabia a respeito. Por isso que eu estava falando sobre o livro de Enoque. O livro de Enoque, não adianta, não precisa nem de vocês lerem. Sabe? Não. Aqui está o livro de Enoque. Esse livro aqui revela a você, a nós todos, exatamente aqueles 2 primeiros 1000 anos que ninguém sabe como era. Por isso, no domingo, eu quero pregar sobre Apocalipse, que vocês vão notar que a Apocalipse, capítulo 21, está revelando 2 coisas, e não esse mundo aqui. Ele diz, deixa eu ler, já que eu falei, deixa eu ler aqui, né? Sai um pouquinho do assunto, mas deixa eu ler. Só para os irmãos ver uma coisa aqui, já dá início ali, 21. Deixa eu procurar aqui. 21, está escrito assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Não esse, está vendo? Mas viu um outro que virá. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Não esse nada, ele nem falou nesse. Agora, já que eu entrei aqui, deixa eu pegar aqui agora, né? Vamos aqui. Na mensagem, o Éden de Satanás. Vamos aqui. Veja como que a Bíblia está escrito. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Está vendo? Vocês lembram que eu preguei aqui, já provei pela mensagem, que esse mar que existe ele não existia existia algo debaixo da terra. E a terra era criada como uma pirâmide. E era uma porção só, não são várias porções. E por isso que quando vier novo céu e nova terra, será uma pirâmide novamente. E é a criação de Deus. Deus criou ela dessa maneira e ela volta a ser uma pirâmide. Amém. Mas o mar já não existe, porque esse não existia. Alguém perguntou ao profeta, mas não tem lugar, porque tem mar. Ele disse, mas ela vai ser lá na Palestina, e esse mar não vai existir. Ela vai ser criada lá. Ela vai ser, toda a terra que está em vários lugares aí, ela vai juntar toda lá, e não vai faltar um grão de terra. Tudo que Deus criou volta ao original. E por isso que o profeta diz, e a terra será irrigada como era no passado. Não chovia. Nos primeiros 2000 anos não chovia. E a terra volta a ser do mesmo jeito, vai ser irrigada. E não vai chover de novo. Por isso que está escrito aqui, ó, e vi um novo céu e uma nova terra, quer dizer, futuro. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Agora vamos saber o que era o primeiro céu e a primeira terra? 93, do Éden de Satanás. E o mar já não existe, o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que foram os primeiros céus? Foi o milênio, quer dizer, o milênio que Deus descansou. Foi o primeiro céu. Ele descansou porque ele tinha criado tudo e foi descansar. Tá? O que foi a primeira terra? Essa, antes do pecado. Era um céu, não havia problema, porque foi uma criação de Deus. Mas por que tem problema agora? Porque Satanás tomou conta dela. Satanás não falou isso com o próprio Jesus? Eu te dou essa terra porque a mim me foi entregue. Quem é que entregou ela na mão de Satanás? Adão. E quando Adão entregou, a vida retornou ao dono original. O que era a vida? O que é a vida? A vida de tudo que existia, que era o próprio Deus. A árvore da vida era a vida de tudo. Aquela vida retornou ao dono original. E ninguém, João chorava muito exatamente por causa disso, ninguém podia fazer mais nada.
Não havia no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, homem nenhum que pudesse pagar o preço para essa vida retornar de novo. Mas Deus, Ele mesmo disse, eu decidi, eu vou fazer isso. Eu vou se tornar um homem na terra e vou pagar o preço, e através desse preço pago, que é o sangue, eu retorno a minha vida novamente para todos que são meus. Amém. E Deus não colocou essa vida, agora vou jogar ela em qualquer terra, não. Ele colocou a vida dentro de cada filho dele. No dia de Pentecostes a vida retornou, e a vida é o Espírito Santo. Aquela vida era o Espírito Santo, e a vida em nós é o Espírito Santo. Se nós temos esse Espírito Santo, nós temos o Criador dentro de nós. E se você tem esse Criador, no dia do rapto, esse Criador cria um corpo para você e você sai da terra. Isso que você tem que entender. Então, deixa eu terminar aqui onde... Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nessa manhã. Eu estava pregando de manhã. O mistério escondido de Deus que Ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. E como que isto tem se desenrolado bem até a esta hora presente em que estamos vivendo. Estão vendo? Aí então vocês entenderão claramente, então vejam vocês, sobre, eu creio, o que está sendo feito. O grande mistério de Deus, de como é um segredo, Ele o manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele, até os anjos não o entenderam. Veja, ele não o revelou. Essa é a razão porque, sob o nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Era um mistério para ser revelado para nós. E esses mistérios é o que nós estamos ouvindo agora. De coisa que ninguém sabia, nada, nenhum homem pôde escrever. Nenhum. Você pode notar, tudo que nós lemos na Bíblia, você nunca ouviu um dos profetas falar sobre algo que era antes da criação, desse mundo. Ninguém pregou isso. Mas esse homem trouxe essa revelação. Porque coube a ele, porque os mistérios só seriam revelados pelo sétimo anjo. E ninguém mais. Quando desce o anjo forte, em Apocalipse 10, você nota que o anjo forte é Cristo. E Cristo coloca um pé sobre o mar e outro sobre a terra. E declara que o tempo não é mais. Isso significa assim, esse tempo, porque nós estamos numa contagem de tempo. Mas Jesus, quando ressuscitou, Ele não ressuscitou em contagem de tempo. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E você não conta o primeiro dia da semana, tenta para ver se você conta. Não tem como. Mas Ele não ressuscitou na contagem de tempo nossa, mas ressuscitou no primeiro dia da semana. E naquele dia que Ele ressuscitou, a noiva ressuscitou com Ele. Você já leu na mensagem do Nascer do Sol 159? Eu estou procurando mostrar para vocês que quando Cristo ressuscitou, vocês ressuscitaram com Ele. Agora, você pensa, mas por que nós estamos aqui? Aqui nós estamos exatamente nesse corpo para receber, através do sangue, a posição que nós temos que tomar. Assim como Eva morreu, Adão sabia que se ele tomasse Eva, ele morria. Ele sabia, mas ele tomou porque fazia parte dele. Jesus foi na cruz, foi por causa nossa. Ele morreu por causa nossa. Mas ele não estava olhando os nossos pecados, ele foi lá e pagou os pecados, porque Adão morreu e não pôde ressuscitar Eva, mas Jesus morreu e ressuscita nós.
Nós vamos ressuscitar. Por isso que tudo lá era um tipo. Adão era um tipo. Mas só que Adão morreu junto com Eva e não pôde levantar Eva. Nós morremos. Cristo também morreu, mas ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Nós ressuscitamos com ele. Por isso, quando o rapto acontecer, você tem que entender o seguinte, irmão, o mistério que fala na Bíblia é sobre o Filho do Homem. Não fala no mistério quando ele vier nas nuvens. Ninguém nem sabe, é num piscar de olho, não tem nem tempo. O mistério é a vinda do Filho do Homem. Esse é o mistério, de você reconhecer Deus numa carne humana. Esse que é o mistério. Se você reconhecer, por isso que Jesus fez isso com os discípulos, em São Mateus 17. Quando foi mostrado, eu sempre falo isso aqui, ó, quando foi mostrado Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, eles acharam uma coisa maravilhosa, e foi mesmo, na verdade. Mas Jesus falou com eles assim: olha, não conte essa visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Agora, por que ele falou aquilo? Tinha alguma coisa com a visão? Não, é porque ele queria que eles entendessem mais o momento do que aquela visão. Porque aquela visão é para Israel ainda. E quando Moisés e Elias aparecer lá, é para a nação, para o israelita. Mas ele disse: olha, eu quero que vocês entendam isso, que eu estou andando com vocês não estão entendendo a mensagem. Então não conta nada até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Aí eles voltaram e falaram: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias tem que vir primeiro? Ele voltou direto e disse: Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas eu, porém, vos digo que Elias já veio para vocês e vocês não souberam. E eles entenderam que era João Batista. Já tinha passado João Batista por alto, Jesus estava andando com eles, eles não sabiam. E quantas pessoas sabem que Jesus está andando aqui e não sabem que está andando com eles? Está igualzinho no caminho de Emaús. No outro dia, Jesus já tinha ressuscitado, vai dois para o caminho de Emaús, falando: eita, mas não estava com ele, não escutou ele falando assim: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí já vai lamentando: mas a gente pensava que era assim, e a senhora pensava. Aí o meu Jesus apareceu como um homem. Esse que é o problema. Porque ele não parece como Jesus, ele aparece como homem. É um homem andando, revelando. Jesus é a palavra. Ali apareceu um homem andando com eles. Por que vocês estão trocando com essas conversas? Ainda chamou Jesus de peregrino, né? E aí Jesus continuou com eles. Jesus pregou o Velho Testamento todo para eles. E vai passando, é igual às eras da igreja. Ninguém nunca entenderia esse Filho do Homem até hoje, porque ele nunca manifestou entre os gentios como Filho do Homem. E andou o dia inteiro com eles. Quando estava chegando no tempo da tarde, haverá luz. Não é no tempo da tarde? Quando estava chegando no tempo da tarde, ele fez com que ia embora, e ele falou: não, fica conosco, porque já está tarde. E Jesus entrou. Você sabe como que eles descobriram que era Jesus? Porque ele fez algo que ele fez antes da ressurreição. E vocês entenderam alguma coisa? Fez algo antes da ressurreição, e eles entenderam que era Jesus que estava na terra. Você sabe que nós entendemos que Jesus está aqui? Porque ninguém pode dar o olho para uma pessoa, ninguém pode dar um pé para uma pessoa, a não ser Deus. E por que nesse ministério aconteceu? Já prova que Jesus estava aqui. Mesmo Jesus. É isso que faz com que a gente recebe a revelação. Porque o ministério do Filho do Homem ia cumprir, mas não cumpriu no ministério de nenhum. Quer dizer, aquela ida deles durante o dia
era a mesma coisa da primeira era até agora. Mas quando chega no tempo da tarde, ó Jesus aí, ó o Messias aí curando, ó o Messias ressuscitando, ó o Messias revelando segredos do coração das pessoas, ó o Messias dizendo assim, ó, você não é daqui, eu te vejo 20 anos atrás fazendo isso e isso. Isso era um homem? Não, é Deus, um homem. Aquele homem que estava andando com os discípulos era um homem comum, mas era Jesus. As palavras que estavam saindo da boca daquele homem era Deus. E eles não entenderam, porque o homem estava diferente. Olha, você já pensou, um dia antes, eles estavam andando com Jesus. 2 dias antes, eles não iam conhecer Jesus andando com eles? Só que ele apareceu num homem diferente. Hoje ele aparece num homem diferente, porque ele tinha que manifestar como filho do homem. Mas como filho do homem? Como filho do homem vem no ar? Filho do homem é porque ele vem falando através de um profeta. O profeta não era o filho do homem. O filho do homem é a palavra, é Deus na terra. O profeta é o 7º anjo, revelando o filho do homem ao mundo. O filho do homem é Jesus Cristo. Se vocês querem entender, leia a mensagem, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 264. Ele falando, o filho do homem, o 7º anjo não é o filho do homem. O filho do homem é Cristo. E Cristo é a palavra. Então, por isso que nós, como pregadores, nós temos que pregar a mensagem como ela, porque senão nós vamos pagar um preço. Porque se a mensagem está na minha mão aqui, é para pregar como ela é, não é para ficar escondendo. Aí eu não dou conta. Deus dá conta. Deus dá conta. Deus já deixou tudo escrito aqui, ó. Tudo já está escrito aqui. É só ler para o povo. É só ter entendimento, ter conhecimento. E o conhecimento vem de onde? De Deus. Não está escrito que Israel, por falta de conhecimento, eles foram destruídos? Pois é. E por falta de conhecimento nossa, também nós vamos ser destruídos. Porque nós temos tudo na mão. Nós temos aqui, ó, o milênio está perto de nós. Ó. O milênio está. O mensageiro deixou isso bem claro. Na mensagem do 3º Êxodo, ele disse, ó, essa coluna de fogo, você não está vendo a coluna de fogo? Quem tirou essa foto? Foi a ciência. Não foi ninguém da mensagem que tirou, não, foi a ciência que tirou. Para eles é um mistério, mas para nós é um mistério revelado. Foi eles que tiraram, aí está aí, ó, essa coluna de fogo que vimos no nosso meio, nos guiará até o milênio. E aí, como é que nós vamos chegar no milênio se nós não estamos crendo na palavra da coluna de fogo? Ou tem pessoas que falam assim, o livrinho, ou a mensagem de William Branham. Não é a mensagem de William Branham, é a mensagem de Jesus Cristo através de William Branham. É o próprio Jesus na terra falando conosco, não é outra coisa, sabe? Eu estou vendo, a hora está passando, e eu nem vou terminar aqui não, mas o mistério aqui, mas deixa eu ler aqui, para os irmãos verem uma coisa aqui, ó. Esse aqui quase que tinha que ter começado primeiro, né? Que é perguntas e respostas sobre Gênesis. Eu quero ler aqui uma parte aqui, para os irmãos verem uma coisa aqui. Perguntas e respostas 23. Escute bem aqui. Então ele sabia que ia haver algumas mulheres. Porque vocês notam aqui outra coisa, agora me lembrei de outra coisa aqui. Vocês recordam que apareceu em Gênesis capítulo 1 2 pessoas? Era Deus e Adão. Foi citado 2 pessoas, que era Melquisedeque e o próprio Adão. E aí disse assim, façamos o homem à nossa imagem. Está vendo? E criou Deus o homem à sua imagem. Macho e fêmea os criou. Está vendo? Agora, se ele criou o homem macho e fêmea,
a imagem dele, então como que ele estava lá também? Está vendo? Adão começou primeiro, foi tirado Eva dele. Jesus também era aquele Deus que estava lá, que era o Criador. Vocês viram que na mensagem diz: o feminino estava em Jesus e foi tirado na cruz? Você já leu? Quem sabe qual mensagem que está? Ao nascer do sol. O feminino foi tirado de Jesus, como foi tirado de Eva. O feminino foi tirado de Adão numa costela. Ela caiu. O feminino foi tirado de Jesus também, ela também continua caindo no sentido assim, pecando e tudo mais, mas foi tirado dele. Mas quando ele ressuscitou, o corpo glorificado daquela parte feminina, que é a noiva, já está em uma dimensão para ir para o rapto. E é por isso que nós estamos aqui para... O que nós estamos fazendo aqui? Testemunhar Jesus ressurreto. Ele teria que ter testemunha. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? A mensagem. E voz de arcanjo. O que está escrito na mensagem que é a voz de arcanjo? O poder de ressurreição já está na mensagem. Está tudo aqui, é tudo aqui. Por isso que nós sempre lembramos, para mim terminar sem ler, eu nem vou continuar lendo aqui, só para os irmãos entenderem uma coisa. O profeta pregando a mensagem do rapto, ele falou sobre isso. Ele falou sobre Jesus quando estava na terra, para os irmãos entenderem melhor o assunto nosso aqui. Jesus, quando estava na terra, Lázaro, Maria e Marta conheciam ele como profeta. Mas depois eles viram que ele era mais do que profeta. Mais do que profeta. Porque enquanto era profeta, mas Deus mostrou uma visão, por isso o mensageiro disse, Deus mostrou uma visão que o próprio Jesus não podia ficar lá, porque se ele ficasse, Lázaro ia adoecer e morrer. Ele saiu e deixou. 4 dias depois que ele morreu e já estava sepultado, que ele voltou. Porque se ele estivesse lá, ele ia orar e ele ia sarar. Mas ele tinha que morrer primeiro para ele retornar como ressurreição e vida. Por isso que quando chegou perto de Marta, retornou, ela disse, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, ele ia orar e ele ia sarar, né? Ele disse, mas seu irmão vai ressuscitar. Aí ela disse, eu sei, tudo é jogar para frente, né? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Está vendo? Aí, olha para você ver, não é o caso das pessoas pensar assim, nós vamos chamar os mortos, não. Deus não chama morto, Deus não é Deus de morto, não, tá? Quem morreu em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Mas eu estou mostrando um quadro. Naquele momento, por isso está aqui, a mensagem é o próprio Deus na terra. Nós estamos andando com a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ali, e eram os vivos. Você nota que a partir dali, Marta e Maria começou a andar com a ressurreição e a vida. Aquele ministério agora, ela já entendeu melhor que ele não era só um profeta. Ele era mais do que um profeta. E aí, aquela parte ali, quer dizer, os vivos andando com a ressurreição e a vida para chegar até perto de onde o morto estava. Eu creio que vocês estão entendendo. No piscar de olhos, não importa se você está vivo ou se você já partiu. Naquele piscar de olhos, a coisa está tão... É como rasgar uma cortina. Quem já morreu, quem não morreu é transformado, e quem já morreu ressuscita na mesma hora. Tem nada a ver que, como era pregado aí, mas nós vamos chamar os mortos. Não, se chamar morto,
Mas está escrito que Deus não é Senhor, não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. E aqueles que morreram em Cristo, Deus os tornará trazer com Ele. E se nós estamos andando com Cristo, Deus vai nos ressuscitar. E nós vamos encontrar com Ele nos ares, não na terra. Esse ministério é Deus na terra. Para quê? Preparar um povo para encontrar com Ele nos ares. Agora, nos ares é no piscar de olho. E quando o olho pisca, aqueles que morreram aparecem e aqueles que estão vivos é transformado. E haverá uma reunião no ar. No ar. O profeta diz que será no ar exatamente onde há um espaço maior. E ali haverá uma fila de pessoas indo, mas essa fila de pessoas indo, o olho humano não verá nada. Pode ter cântico, pode ter tudo. Aquilo é em outra dimensão. Porque esse corpo aqui não tem nada a ver com a outra dimensão. Esse aqui é daqui. O outro é totalmente diferente. Está escrito uma mensagem que naquele outro corpo, ou naquela outra dimensão, os nossos sentidos é milhares de vezes maior do que esse que nós temos. Milhares de vezes maior do que esse. Isso aqui é nada. Esse sentido nosso é nada em vista do outro, do outro lado. Então, o que nós precisamos de entender é isso. Se nós temos, como o desejo meu e seu e nosso, é de ser um salvo. E se nós somos esses salvos hoje, essa mensagem é o alimento na hora certa. Se eu e você não conseguir entender o que a mensagem é hoje, por certo não haverá ressurreição. Nós temos que entender o que é a mensagem. A mensagem é Deus na terra. Deus está aqui para levar um povo. Eu não vou ver esse Deus, mas eu posso sentir a sua presença. Nós podemos sentir essa presença. Então o que eu estava até, comecei a ler aqui, mas deixa eu ler pelo menos o parágrafo, é esse aqui. E a Bíblia diz, aqui é no 23 ainda, diz em Gênesis 1, 26, ele criou o homem em uma pré-figura, macho e fêmea. Amém. Vê? Em uma representação antecipada, ele fez a mulher e o homem, antes que fossem formados do pó da terra. Então Deus fez o homem, não a sua própria imagem. Este corpo, aqui, nosso, está na imagem, não está na imagem de Deus. Este corpo está na imagem das bestas. Você viu aqui? Por isso que ele não vai, herdar nada, porque isso foi uma mistura. No ventre de Eva, uma mistura de semente de um animal, chamado animal, que era uma serpente, que falava, raciocinava, mas o sangue dela misturou. E Deus não faz nada, não há mistura com Deus. Então o que ele fez? Ele veio no ventre de uma mulher, criou um corpo santo, para que nós pudéssemos aceitar ou receber a vida que passou por aquele corpo santo, receber a vida dele em nós, nesse de pecado, para que eu e você pudéssemos entender o que ele está fazendo. E quando isso acontecer, então esse cai por terra e ele nos dá um novo glorificado na sua semelhança. Porque ele já está glorificado, você sabe que ele já está glorificado. Você sabe que ele comeu peixe depois da ressurreição. Ele disse, eu não sou espírito. Um espírito não tem osso e carne como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Tem, então me dá que eu vou comer. Ele está lá glorificado. Mas espera que nós sejamos glorificados para encontrar com ele glorificado também. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Oswaldo. Minha mãe está internada. Ah, tá, nós vamos lá. Ah, tá. E nós tínhamos que perder a aliança dela. Isso
Se alguém achar aí, Quem? diz ela que caiu por ali. A irmã perdeu uma aliança, se alguém encontrar aí, tá? Entrega para ela, fazendo favor. E também sua mãe, né? A mãe do irmão está internada, nós vamos orar por ela também. Maria Lopes. Virininho? O Virininho também, ele está mal também, nós vamos orar por ele, né? Ele está bem... Irmão Paulo está pedindo? Por ele e família, né? Viajou? Qual o irmão do caminhonete? Irmão Aníbal, tá. Ele está viajando, né? Tá bom. Então tá. Não tem, né? Tem culto? Não, não. Então tá, domingo vai ter culto de manhã também, né? O Marcelo está falando, eu até esqueci. Culto de manhã. E aqui o irmão Oswaldo pede oração por seus 2 filhos, Marcos e Samuel, que está fazendo aniversário hoje. Então, então aí, os irmãos, eu creio que alguns irmãos, alguns irmãos não tinham chegado na hora que eu estava avisando sobre a casa da irmã Maria, viu, irmão Saulo? Sábado, tá? Ela quer que todo mundo vai, tá? Lá. Aí eu creio que vai colocar o endereço aí. Se Deus quiser, nós vamos lá. E nós vamos fazer um culto lá e quem canta vai cantar, né? E tudo mais, né? Para eles é um prazer, né? E para nós também, né? Estar lá com eles, né? Então vamos nos colocar em pé e vamos orar por esses pedidos que estão aqui. E irmão Aníbal também está viajando, nós vamos orar por ele também. Então domingo de manhã vai ter culto. Então, depois da ceia, então o Marcelo ele vai pregar aqui no domingo, se Deus quiser. Então, fecha os nossos olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nós não sabemos, na verdade, nós estamos no mundo, como o profeta diz que está como um ovo oco, qualquer hora pode afundar tudo. Meu Deus, mas a nossa esperança não é dessa terra, Senhor, nós esperamos algo muito melhor, Senhor. Nós esperamos, Pai, que o Senhor nos levará para a glória, e ali nós estaremos nas bodas do Cordeiro, para depois voltar para o milênio, e depois, Senhor, depois do milênio ainda haverá um novo céu e uma nova terra, e nós continuaremos tendo vida eterna e nunca mais pecar, Senhor. Essa é a nossa esperança. Meu Deus, aqui está esse pedido de oração, Pai. Essas crianças estão fazendo aniversário hoje, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, essas crianças, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, também, meu Deus, esse pedido pelo irmão Aníbal, meu Deus, que está viajando, guarda ele, Pai, nessas estradas tão perigosas, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia deles, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, não só eles, mas todas as pessoas que viajam, que o Senhor possa ter misericórdia deles, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós possamos voltar para casa abençoados por Ti, Senhor, e se o rapto acontecer nessa noite, meu Deus, ajuda para que nós possamos estar prontos para aquele momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda os irmãos que não puderam vir e os que vieram, que nós possamos voltar para casa e que não haja nenhum empecilho, Senhor. Que o Senhor nos guarde, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Eliezer também, Deus abençoe a viagem dele e de sua esposa também. Eles estão, amanhã ou terça-feira, eles devem voltar de viagem. E Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém encontrar uma aliança aí, a irmã que perdeu,